Muito bem. Alô você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. E se você ainda não é inscrito, por favor, vai lá e se inscreva neste canal. Ative o sininho para que você receba todas as notificações de quando vídeos novos forem postados, ok? E eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração. Ore por esse canal para que ele se expanda e alcance o maior número de pessoas possível com o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, conforme a Bíblia nos diz, amém? E ore também por esse pobre mortal aqui, servo do Deus Altíssimo, que se esforça por fazer com que esse evangelho chegue até você e que ora pela tua salvação, para que você aceite Cristo como seu Senhor e Salvador, tá bom? Muito bem, Rumores do Oriente é o nome deste canal. E nós, como todos, sempre nós cremos pela fé que o nosso amigo Espírito Santo, o Consolador, está aqui conosco, né, Espírito Santo? Obrigado pela tua estadia conosco. O Senhor vem para ministrar aqui o vídeo. Já orei, já pedi que o Senhor estivesse aqui. E o Senhor atendeu a nossa oração, muito obrigado. Agora me abençoa cada um dos seguidores desse canal, cada um dos inscritos, suas famílias e aqueles que porventura vierem assistir esse vídeo, tá bom? E que esse vídeo seja uma bênção, né, na vida das pessoas, na minha vida, para que seja para um alerta e uma transformação na nossa vida, tá bom, Espírito Santo? Faça isso na nossa vida, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, por causa do teu amor para conosco, por causa da tua bondade e por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Por favor, ajuda-nos e transforma-nos e habita em nós, não nos desampare. Promessa de Jesus é que o Senhor ficaria para sempre conosco, e eu creio nisso, tá bem? Obrigado pelos anos que o Senhor trouxe com o Senhor, tá bom? Fica aqui conosco. Oh, glória, né? Muito bem, já pegou a sua Bíblia lá? Não pegou a sua Bíblia? Vai lá, meu querido, vai lá, minha querida, pega lá a sua Bíblia lá e vamos. Traga já o copo com água, traga o copo com suco. Senta aí no sofá, relaxa, mas não permita que nada neste planeta, né, Espírito Santo, faça com que você distraia para não perder nada deste vídeo. Muitas vezes a mensagem é uma palavra que ia para você, se você se distrair, você pode perder e pode ser uma palavra de vida eterna. Tá bom? Muito bem, abra a sua Bíblia no livro de... Nós estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 9. Vamos tentar trabalhar aqui uma situação de uma visão que Ezequiel teve, tá bom? Sobre o povo de Deus, sobre o julgamento, sobre o selamento, ok? O capítulo 1 e o 2, ele diz assim: então ouvi que gritava em voz alta, dizendo: chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da parte superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Deixa eu passar aqui. Junto ao altar de bronze. Então aqui nós vemos aqui que é dada uma ordem, né? É dada uma ordem aqui no capítulo 1. Chegai vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Diz que apareceram 6 homens, cada um com a sua arma. E dentro daqueles 6 homens tinha um vestido de linho branco e tinha um tinteiro de escrevedor na mão. Para que servia aquele tinteiro? Nós vamos ver aqui. Que diz que a glória de Deus se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho. Alguém específico. Aquele homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrevedor na mão e na cintura. Que tinha o estojo de escrevedor na cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ok?
Então nós vemos ali que tinham 6 homens com uma arma esmagadora na mão e tinha um que tinha o tinteiro de escrevedor na mão. Então a voz clama primeiro ao homem que tem o tinteiro de escrevedor na mão. Passar por onde? Pela cidade. Que cidade? Jerusalém. E era para quê? Para marcar com um sinal na testa todo homem, aqui fala todo homem, mas todo ser humano que gemia e que sofria e que chorava por causa das abominações que se aconteciam, que se cometiam no meio da cidade de Jerusalém. Aqui há um selamento, uma marca, um sinal. Esse sinal simboliza o selamento de todo homem, todo ser humano que não concorda com as abominações que entram no meio do povo de Deus. Eu vou trabalhar aqui com o povo de Deus, não vou trabalhar como igreja. Se trabalha como igreja, o povo começa a rotular a gente e começa a rotular a igreja B. Todas as abominações que acontecem aqui disse na cidade, no meio de Jerusalém. Aqui eu quero ilustrar no meio do povo de Deus. Selar na testa, por uma marca, todo aquele que geme e que chora, todo aquele que não concorda, todo aquele que busca em Deus a solução e a misericórdia por causa das abominações que se cometem no meio do povo de Deus. Não estou nem falando do mundo. As abominações do mundo estão sendo copiadas pelo povo de Deus. E aqueles dentre o povo de Deus que não concordam, mas que geme e que chora diante de Deus dia e noite por causa dessas abominações, para que Deus dê um jeito nessas abominações, para que Deus não permita essas abominações, estes serão marcados na testa, ou sejam, selados. Que selo é esse? O caráter transformado, purificado pelo sangue de Jesus. Um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, o caráter de Jesus Cristo sendo implantado na testa de homens e mulheres que não concordam com as abominações que se cometem no meio do povo de Deus, com as coisas do mundo que estão sendo trazidas para o meio do povo de Deus, entre música, vestuário, maquiagem, colares, brincos, danças, dogmas, cabelos, tudo que envolve o povo de Deus tem copiado o mundo, tem sido amigo do mundo. E o apóstolo João, lá na carta de João, diz assim, de 1 João, diz assim, que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. É perigoso e é muito profundo isso. Então esse selo na testa de Daniel, aqui de Ezequiel 9, é o caráter sendo transformado, semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Jesus Cristo chorou lá por causa da viúva de Naim, que estava sofrendo pela morte do filho. Jesus Cristo expulsou os cambistas do pátio da sua igreja, do pátio da sinagoga. Os ladrões que tinham lá, que em nome de Deus extorquia o povo. Jesus não concordou, Jesus expulsou. Jesus chorou por causa de Jerusalém. E dizia: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo, como a galinha junta debaixo das suas asas os pintinhos, e você não quis, eis que a sua casa vos ficará deserta. Quantas Jesus chorou por Jerusalém, Jesus chorou por aquela turba que estava lá no sepultamento e ressurreição, no velório de Lázaro, no sepultamento, na ressurreição. Aquele povo que dizia glória a Deus a ele, naquele momento que dizia, logo mais estaria dizendo crucifica-o, crucifica-o.
Aquele povo, quando ele ia na entrada triunfal de Jerusalém, que dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens aquele que vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Daqui a pouco estaria gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então Jesus chorou por essas pessoas, pela falsidade que tinha no coração dessas pessoas, pela hipocrisia que tinha no coração dessas pessoas. E todo aquele que tem o caráter de Jesus Cristo chora, geme e clama a Deus por causa das abominações que se acontecem no meio do povo de Deus. Então esse povo receberá uma marca, um selo, separado. Sabe para quê? Vamos continuar aqui. Aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos cheguei. Começai pelo meu santuário. Olha só. Então, depois de ter selado as pessoas que gemiam, que choravam por causa das abominações que se aconteciam na cidade, diz aos que estavam com as armas esmagadoras na mão: agora vocês passam pela cidade. E a todos aqueles que não têm o selo, que não têm a marca, que não têm o sinal, vocês podem destruir, podem matar todos sem piedade. Seja homem, seja mulher, seja velho, seja novo, seja criança, seja mancebo, seja quem for, matai-os sem piedade. Por quê? Porque Deus é um Deus que gosta da destruição? Não, é porque esse povo foi longe demais e não tem mais sacrifício para ele. Zombou muito do sacrifício de Jesus Cristo, virou as costas para o trabalho do Espírito Santo, pecou contra o Espírito Santo. É um caminho sem volta. Matai a todos os que aceitam essas abominações no meio do povo de Deus, todos os que acham que é certo, que não tem nada a ver, que Deus não olha para essas coisas. Matai a todos. Só deixe os que tiver o selo na mão. Lembram lá de Raabe? Na destruição de Jericó, quem é que ficou? Só Raabe, que tinha sua casa marcada com aquele cordão vermelho que simbolizava o sangue de Jesus Cristo. Lembra quando as 7 pragas iam cair no Egito? O que Deus falou? Para matar o cordeiro e colocar o seu sangue, pintar as ombreiras da porta com o sangue, para que quando o anjo destruidor viesse, não destruísse ninguém daquela casa que tivesse o selo, que tivesse o sangue. Pois é, aqui é a mesma coisa. Todo aquele que não tiver o caráter de Cristo implantado em si, será destruído, será morto, será banido do meio do povo de Deus. Receberá o fogo eterno como sentença e como condenação. Você, meu querido, você acha que é tudo certo que acontece no meio do povo de Deus? Que a música não tem nada a ver, que a comida não tem nada a ver, que a roupa não tem nada a ver, que a pessoa pode vir do jeito que está e continuar do jeito que está, não precisa haver transformação? A pessoa que é faz uma outra opção sexual pode vir e continuar assim, que Deus aceita do mesmo jeito? Não, isso é abominação. Pessoa que não quer largar o vício de falar mal dos outros, que não quer largar o vício de perdão, que não quer largar o vício, aquela roupa do tempo antigo, isso é abominação diante de Deus. Se o Evangelho não transformou essa pessoa, ela não vai receber o caráter de Cristo, não vai ser selada, vai ser esmagada, vai participar do fogo eterno. Devemos clamar a Deus dia e noite, chorando e clamando com jejum, com pano de saco, rasgando os nossos corações diante de Deus, para que Deus intervenha nessas abominações, ou pelo menos que Ele nos cele, ou pelo menos que Ele nos dê força para não aceitar e não participar das abominações que se acontecem no meio do povo de Deus. E as pessoas acham, principalmente os líderes, acham que é normal. Não estou falando mal de igreja, estou dizendo que aqui, o que a Bíblia diz, que aqueles que clamam e que choram por causa das abominações que acontecem no meio do povo de Deus, é que serão selados, e selados para a redenção eterna, que terão um caráter transformado, semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Ok?
Devemos olhar com amor para essas situações, mas devemos clamar a Deus para nos dar a solução. Não devemos também fazer justiça, querer fazer justiça com as próprias mãos. Porque o próprio Jesus disse: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei a cada um segundo as suas obras. E no fim é que nós saberemos a diferença, diz lá em Malaquias, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas todo aquele que tiver o caráter transformado, semelhante ao caráter de Jesus Cristo, que não concordar com as abominações que acontecem no meio do povo de Deus, este será selado para a redenção eterna. Não concordar, porém, buscar a solução em Cristo. Não querer fazer a solução com a própria mão, ou da sua própria sabedoria. Que a nossa sabedoria é para Deus loucura. Então, buscar em Cristo, naquele que diz: sem mim nada podeis fazer. Não é assim, Espírito Santo? É assim, né? Fala para nós aqui, Espírito Santo. Tá bom? Por aí o Espírito Santo está aqui, para nos dar o discernimento necessário nessas situações. Por favor, Espírito Santo, não permita que nós aceitemos, não permita que nós participemos das abominações que acontecem no meio do povo de Deus, mas nos cela para a redenção eterna. Transforma o nosso caráter e deixa o nosso caráter, por favor, semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Tá bom, Espírito Santo? É meu pedido para o Senhor. Não só o meu, como dos nossos seguidores aqui. Então, se você é de um segmento que acontece tudo isso que a gente falou aqui, isso é abominação, tá? Então você deve buscar Deus com jejum, com clamor, com prostrado, para que Deus te mostre a verdade, para que Deus te transforme, para que Deus não permita que você participe dessas abominações, para que você receba o selo do Deus vivo e tenha o seu caráter transformado, semelhante ao caráter de Jesus Cristo, que chorava por Jerusalém. Nós devemos chorar pelos nossos irmãos, pela igreja que congregamos, por causa das abominações que acontecem no meio do povo de Deus. Chorar dia e noite. Quem vai trazer a cura não somos nós, é o próprio Jesus Cristo para o seu povo. Porém, os que não quiserem essa cura serão acertados pelas armas esmagadoras e serão destruídos pelo fogo eterno. Caráter transformado. Caráter revelado. É o que quer dizer isso aqui. Tá bom? Então você e eu, que somos líderes de igreja, que somos líderes de povo de Deus, mesmo os membros, devemos nos atentar para isso aqui. Pegue e leia e releia quantas vezes for necessário Ezequiel 9 e entenda que isso aqui é um selamento para aquele que tem um caráter transformado, semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Aquele que não aceita as abominações que acontecem no meio do povo de Deus. Volto a dizer, mas não tenta produzir a solução pelas suas próprias mãos. Isso aqui está, olha, geme e chora por causa das abominações. Então apresenta essas abominações diante de Deus e deixa que Deus toma a providência, porque a obra é dele. Não é assim, Espírito Santo? É. Tá bom? Então, que Deus transforme você e transforme eu. Faça o seu concerto com Deus. Se você ainda não foi transformado, se você está num segmento que tem essas coisas e dizem que é verdade, não é verdade. Isso é abominação. Então você ore para que Deus te transforme e te converta e te dê o caráter de Jesus Cristo e você receba o selo de Deus no Espírito Santo, que aí não vai ser esmagado pelas armas esmagadoras. Esse selamento está dizendo que é o caráter de Cristo implantado na mente, na vida de cada um daqueles que clamam a Deus por providência para as abominações que acontecem no meio do povo de Deus. Tá bom, meu querido? Minha querida, Deus abençoe você e eu em nome do Senhor Jesus. Amém.